Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 2. Prometo aqui ser breve nessa meditação. Espero que Papai do Céu fale ao seu coração, de verdade. Esses dias eu tenho falado a respeito de um tema e tenho ministrado em cima dele, uma palavrazinha, mas tão expressiva, que diz cresceu. O que diz a palavra? Cresceu. E é claro para você que está me visitando hoje, qual é a importância, a relevância disso aqui. É aquele iniciozinho da sua caminhada, tão difícil, tão dolorosa, na vida de muitos, tão cheia de espinhos. E quando você suporta tudo isso, é quando Deus olha do alto e diz assim: se Ele pudesse, e é claro que isso aqui é utopia, mas se Ele estivesse dialogando com alguém, dizendo: sabe o meu filho? Sabe o meu filho? Cresceu. Sabe a minha filha? Cresceu. E aí você observa que à medida que você cresce, algumas coisas mudam. Na minha introdução eu quero falar sobre isso. Exemplo: Abacuque, no capítulo 2, 1 e 2, ele tem uma fala muito pesada. Um dos profetas menores, não precisa colocar para a gente não. No capítulo 1 e 2, ele tem uma fala muito pesada. No capítulo 3, a fala dele é completamente diferente. E nisso os teólogos começaram, no passado, a achar que Abacuque não era o autor do capítulo 3. Por quê, pastor? Pela discrepância do capítulo 1 e 2 do capítulo 3. Até que depois de muito estudo, muita avaliação, eles descobriram que Abacuque era sim o autor do capítulo 3. Só que a diferença é que haviam se passado 30 anos. Me ajuda? Haviam se passado. E a gente aprende que o tempo muda o discurso. É quando você entende, compreende uma necessidade de crescimento. Mas eu ministro essa curta meditação e eu espero muito que Papai do Céu fale ao seu coração. O versículo 2 do Evangelho de Mateus, a partir do seu versículo de número 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Gente, esse texto é maravilhoso. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera.
E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu possa ir adorá-lo também. Claro que isso é uma mentira. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os que precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram seus tesouros, eu vou até o versículo 11, e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Até aqui. Deus e Pai, Deus fala conosco, Senhor. Toma-me nas tuas mãos e usa-me conforme a tua vontade, Deus. Ó Pai, eu quero apenas ser um canal, Senhor, um canal de bênção, onde o Senhor vem e nos usa para os teus filhos, Senhor. E o canal, Deus, o que me alegra é que muitas das vezes nós saímos encharcados para que os seus filhos, nós saímos molhados para que os seus filhos saiam encharcados, Deus. Então, Senhor, usa-me conforme a tua vontade nessa noite, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Quando eu analiso o versículo de número 1 e começo aqui junto com você uma introspecção a respeito desse texto, eu vejo o texto dizendo que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, e o texto continua dizendo em dias do rei Herodes. Você vai ver que Mateus, ele é mais detalhista quanto a isso. Mateus, ele olha e ele percebe o ambiente. Ele olha e ele percebe e decide narrar aquilo que está acontecendo em seu entorno. Todos eles vão falar a respeito do nascimento de Jesus, mas Mateus, ele é preciso com algumas coisas. Dentre as coisas, ele vai falar a respeito desse tempo que a Bíblia diz que eram dias do rei Herodes. E isso começa a nos fazer entender que se fica uma narrativa em cima desses dias do governo do rei Herodes, é porque estavam acontecendo algumas coisas. E é sobre essas coisas que a gente vai precisar falar. Nós vamos ver que nesses dias, eis que vieram os magos do Oriente, e o objetivo dele era chegar em Jerusalém. Então os magos saem do Oriente, durante um trajeto longo, um percurso longo. Por quê, pastor? Porque eu estou falando aqui de mais de 1000 quilômetros. Quando o texto fala do Oriente, alguns vão dizer que eles saem da Babilônia. E quando você vai ver esse trajeto da Babilônia até Jerusalém, você vai ver que eram mais de 1000 quilômetros. Então nós vamos acompanhar aqui que não é nada, ou não foi nada muito fácil, muito pelo contrário. E eles trazem consigo um conhecimento profético. Então não estou falando de magos comuns, estou falando de alguém que detinha um conhecimento, que nasceria aquele que seria considerado o rei dos judeus. E eles vão seguindo essa estrela, e nós vamos ver nessa história que os reis vão procurar por Jesus. Isso aqui é altamente importante
e altamente contemporâneo. Por quê, pastor? Porque na história da humanidade, muitos conhecem a abertura do Mar Vermelho e Moisés e não conhecem Jesus. E os magos agora vão sair à procura de Jesus. E nós vamos ver nos nossos dias quantos estão à procura de Jesus, irmãos. Ainda que nós estejamos num país laico, onde nós temos possibilidade de pregar o Evangelho, onde nós vamos ver o Evangelho sendo ministrado nas TVs, nas rádios, nós vamos acompanhar que muitos ainda não conhecem Jesus. E os magos saem à procura, e o que tem de mais bonito é que eles vão encontrar. E mostra o amor de Deus por nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É mostrar que não haverá ninguém que o procure, que ele não se permita ser encontrado, irmãos. É mostrar que o Espírito Santo hoje tem esse papel de aquecer os nossos corações, sabe? É muito mais além do que aquele tempo que você acha que levantou a sua mão para Jesus e que você o aceitou. É quando você descobre que muito antes de você levantar a sua mão, que Ele já havia preparado todas as coisas, pois você foi gerado nele antes da fundação do mundo. Então, antes que tudo existisse, Ele já era, Ele já existia, Ele é completo em si mesmo, nele não há nenhum tipo de variação ou de mudança. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. E isso alegra o nosso coração, isso mostra a respeito de quem eles estão procurando. Eles estão procurando aquele que nasceria, irmãos. E quando eles se aproximam de Jerusalém, eles vão começar a mostrar por que eles vieram. A pergunta deles é tão simples. No versículo 2, eles vão perguntar assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde ele está? Nós só viemos aqui por conta dele. Nós resolvemos caminhar esse longo percurso só por ele. Nos basta vê-lo e entregar as nossas ofertas a ele. Isso para a gente já é suficiente. E aí, quando Herodes percebe que nasceria um rei, ele vê a sua dinastia nesse momento sendo de alguma forma ameaçada. Para você ter noção, Herodes era ou foi um dos mais perversos. Herodes, ele se casa 9 vezes, e em um dos seus casamentos, ele vai se casar com uma mulher que representa a dinastia Asmoneana. E essa mulher com ele vai ter 3 filhos. E por ela representar uma dinastia tão poderosa, começa a vir na sua mente que os seus filhos poderiam ser seus sucessores antes da sua morte natural. Na mente de Herodes é como se os seus filhos crescessem e de alguma forma eles fossem mais à frente matar o seu pai para assumir o seu reino. E ele manda matar os 3 filhos. E depois, pastor, depois manda matar a mulher. Ele era tão obcecado pelo poder,
mas tão obcecado pelo poder que ele manda matar seus irmãos. E manda matar todos aqueles que o ameaçavam. Agora ele vai mandar matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Perverso, cruel. Ele governava com ódio. Ele era um usurpador. Só que Jesus vai nascer no momento da maior opressão que Israel vivia. Sabe aquele momento em que Israel já não suportava mais? Sabe aquele momento em que na sua vida você acha assim, não tem mais jeito, não aguento mais, não suporto mais? Nesse exato momento, a Bíblia vai registrar na história da humanidade o nascimento de Jesus. Ele vem no momento para fazer divisão, irmãos. Ele vai nascer e ele vai dividir o tempo. Ele vai dividir a história. A história vai falar a respeito de algo antes dele e algo depois dele. No seu poder e através do seu nome, ele faz isso nas nossas vidas. Ele nasce em Belém, porque Belém, pastor, porque Belém é considerado a casa do pão. E mais tarde no Evangelho de João ele vai se intitular como o pão da vida que desceu do céu. Nada fugiu do controle de Jesus e do Pai que estava o enviando. E nós vamos ver que Herodes, de todas as maneiras, de todas as formas, nós vamos ver que na história das nossas vidas vão existir pessoas que serão capazes de interferir em determinados momentos. Pessoas que vão chegar, e eu creio que interferir para o bem. Pessoas que vão chegar em determinados momentos da sua vida e que serão divisores. Que de repente vai chegar na sua história num momento tão desacreditado da sua vida. E que a partir daí elas vão viver uma nova história, porque conheceram você, porque caminharam do seu lado, porque entenderam a palavra que você carrega. Pessoas que vão interferir em histórias de vidas, de uma, de duas, de 10 e de muitas. Pessoas que vão virar para ti e vão dizer: depois de eu te conhecer, algo mudou aqui dentro. Eu gosto quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque ele já tinha entendido que não vivia mais ele, mas que Cristo vivia nele. Mas fazia do apóstolo Paulo um ser, não, era humano, pecador, com falhas. Pastor, então por que ele agora é a referência? Por que ele se coloca como a referência? Porque ele entende que a graça cobria as suas imperfeições, irmãos. Pessoas que vão entrar na história da tua vida, do teu casamento, pessoas que vão entrar na história do teu ministério, e quando elas entrarem, elas vão propagar, elas vão criar, elas vão, sabe, elas vão sanar, elas vão entrar, e depois delas, tu nunca mais vai ser o mesmo, tu nunca mais vai ser a mesma. Só que eu estou falando a respeito de alguém que está nascendo, não para mudar a história de uma pessoa, alguém que está nascendo para ser resposta para toda a humanidade, alguém que a partir dele tudo seria feito, por intermédio dele, todo louvor, toda honra e toda glória, alguém que não haveria um nome maior que o nome dele, onde o nome dele seria maior que todos os nomes da terra. Alguém que veio para mudar a realidade da humanidade, irmãos. Eu tenho uma frase aqui
que Deus me deu essa tarde, e eu quero compartilhar com você a respeito do primeiro homem, chamado Adão. Adão é o primeiro homem, e Adão era o melhor, irmãos, o melhor da criação. Tanto que Deus, quando cria Adão, o Senhor diz que o que ele havia feito era muito bom. Então Adão era o melhor, mas o segundo homem, Jesus, ele é o maior. Adão era, Jesus é. Adão, ele era, Jesus é. Adão, ele foi, Jesus continua sendo e será eternamente. E é isso que a gente precisa entender hoje. Era o melhor, mas Jesus é o maior. João vai entender isso. Ele vira e diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Quando algumas coisas começam a entrar dentro de nós e promover mudanças aqui dentro, quando a graça estabelecida começa a fazer parte do nosso cotidiano, quando essa cobertura nos envolve, sabe, irmãos? Quando você entende o que é remissão de pecados. Jesus não veio para ser crucificado novamente. Ele não veio como um cordeiro que a cada ano tinha que ser aspergido, girado no sentido anti-horário 7 vezes, para aqueles que estivessem próximos obtivessem uma gota do sangue. Jesus não veio para isso. Ele veio para ser o cordeiro mudo, para tirar o pecado do mundo, irmãos. Agora a dinastia de Herodes está completamente abalada. Agora aquele que construiu uma cidade, olha, Herodes era um cara extremamente inteligente. Ele trouxe água em dutos a quilômetros, Alex, de distância. Ele vai construir uma fortaleza no alto de um monte, no mais alto de um monte. Depois você estuda sobre isso. Massada é uma grande fortaleza que Herodes constrói, um lugar de subsistência, um lugar que, se por algum motivo seus inimigos viessem contra ele, ele teria um refúgio, aonde ele suportaria durante anos, aonde ele teria água, comida. Ele constrói tudo isso. Por quê, pastor? Por medo. Por que eu falei? Qual foi a palavra? Vira para alguém do teu lado, diz para ele ou para ela, diz assim: não vos preocupeis, pois aquele que prometeu te garante. Deixa eu melhorar. Diga para essa pessoa só mais essa vez, diga assim: não se preocupe, pois a obra não é do pastor. Aponta aqui para frente, diga: não é do pastor. Diga: não é do ministério de louvor. Diga: não é de uma denominação, de uma placa. A obra é dele. Você pode dar uma salva de palmas para ele? E está com medo. Medo. Porque ele vive,
posso crer no amanhã, porque eu sinto Deus aqui, irmãos. Temor não há, temor não há, mas eu pensei. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Confia nele. Aquieta o coração. Ele nunca perdeu uma batalha. É o Senhor das nossas vidas. Os dias eram dias do rei Herodes. Foram dias das maiores escuridões, ou dias de escuridão, dias de medo, dias de angústia, dias de lágrimas. Está chorando por quê? Esse bebê da manjedoura vai crescer. Posso repetir essa frasezinha? Esse bebê da manjedoura vai crescer. Ninguém deu nada por você, né? Ninguém deu nada por você, né? Eles não deram nada por ti, né? Foi muito sofrimento quando pequeno, não foi? Só que o Deus que olha do alto, Ele vê que você vai crescer. O bebê da manjedoura é tão indefeso, ainda sendo filho de Deus, mas nascido em forma humana, sendo 100% Deus na sua divindade, 100% homem, de uma só vez. Ele cresceu. Ele cresce em estatura, ele cresce em conhecimento. Jesus cresceu, irmãos. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo em dias que foram intitulados como os dias de Herodes, os dias mais sombrios, de um rei devastador, cruel, mau, com o coração inclinado para fazer coisas más. Jesus cresceu, irmãos. Por quê, pastor? Porque fazia parte de um propósito. E hoje eu quero falar contigo, amado, querido do Senhor. Por eu ser o temporão e o caçula na minha família, minha mãe nessa época grávida já manifestava. E de todas as formas ela tentou fazer um aborto, porque já se passava muitos anos do que vem antes de mim.
Sabe quando Herodes diz assim: eu não posso deixar ele gerar, eu não posso deixar ela gerar isso aí. Só que o que você vai gerar nasceu no coração dele, e se nasceu no coração dele, ele vai cuidar de todas as coisas. Tu não entende nada, mas Deus já tem algo estabelecido, pré-estabelecido, tem algo pronto, tem algo que o céu determinou, preparou, tem um lugar para ti, tem uma posição que é tua, tem um lugar que é teu. Você não vai sair antes do tempo, você não vai entrar também antes do tempo. Ele está dizendo que é no tempo certo você vai ocupar o lugar que Ele tem para você, está reservado para você, tem o teu nome, vai contar a tua história, vai, sabe? E Ele está dizendo que o nascimento dele garante isso. Os dias eram de Herodes, irmãos, mas aquilo que era mais forte que Herodes se manifestou na terra, amando do Pai. O Pai determinou: no dia de maior angústia, no dia de maior sofrimento, eu, o Senhor, vou me manifestar em prol dos meus filhos, em prol do meu povo, em nome de Jesus. Você entendeu? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Repita comigo: Jesus cresceu, me mostrando que eu também preciso crescer. Oh, repita comigo: na caminhada ministerial de Jesus, Ele escolheu Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Ou capítulo 15, versículo 15, daí por diante. E 16, 15, 16. Mas diz assim: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aí o 16 ele vai dizer assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Primeiro no 15 ele vai dizer: você não é servo, você é amigo. Aí no 16 ele vai dizer: não fostes vós que escolheste. De repente você veio aqui cheio de dúvida, você veio aqui pensando num monte de coisas. A única coisa que você não pode fazer é desistir, é sair da posição que Deus te colocou, é permanecer. Eu volto aqui, Gênesis 26, versículo 1 e 2, irmãos. Havia fome, como nos dias de Abraão. Isaac agora vai enfrentar uma fome. O texto diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, Isaac foi a Gerar, avistar-se com Abimeleque. Aí Deus aparece, um anjo aparece, o Senhor aparece e diz para ele: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Eu vou te fazer, mais à frente, eu vou te fazer prosperar nessa terra. Fica aí, não se mova, fica quietinho. Você tem motivos, mas os teus motivos não são maiores que o meu poder sobre a terra. Oh, você vai desentulhar poços, Isaac. Você vai semear e você vai colher a 30, a 60 e a 90 e a 100 por um. Ei, Deus está dizendo para você: não se mova. Em Êxodo, o anjo do Senhor sai da dianteira e vai para a retaguarda. Me ajuda, o anjo do Senhor sai da dianteira e vai para onde? A impressão que dá quando o anjo sai e faz esse movimento é que eu preciso me movimentar. O movimento é dele, irmãos. A minha função é ficar parado. Aprenda uma coisa: é tempo de dobrar o joelho e orar. Seu Paulo, o senhor veio dessa época. A igreja de mais de 30 anos atrás era a igreja que dobrava o joelho e orava.
Se tinha qualquer tipo de problema, seja na igreja, seja nas dependências, seja com pastor, seja com liderança, seja com membresia, era a igreja que dobrava os joelhos e orava. Hoje é a igreja que se sente desconfortável e prefere procurar um outro lugar para habitar, sabe? Porque orar dá trabalho, irmãos, mas orar você obtém a resposta do céu para a tua vida. Então existem coisas na sua vida que muitas vezes melhor é orar do que se movimentar. Fica parado. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Eu continuo aqui. Eles já estão até de pé. Ele cresce para me fazer entender que eu preciso crescer. Ele escolhe seus discípulos para que no meu coração eu me sinta escolhido por Ele. Quantos aqui têm essa certeza, irmãos, que foram escolhidos por Ele? De verdade. É mais forte que você. Pessoas que talvez tinham todos os motivos para estar em qualquer outro lugar, menos nesse. Mas a escolha dele a teu respeito te fez chegar aqui hoje e adorar. Ele cresceu, irmãos. O menino da manjedoura cresceu. Agora ele vai promover o seu primeiro milagre em bodas de Canaã da Galileia. Ele vai transformar água em vinho. Vinho, sinônimo de alegria. E ele vai transformar aquilo que não tem mais sabor. E o melhor, esse vinho provado pelo mestre Sala é de um sabor incomparável, ao ponto dele perguntar como que aconteceu isso. Por que o melhor vinho está sendo servido no final? Final para você, final para eles, não para o Senhor. O Senhor designou o tempo certo para dar sabor a coisas da sua vida que perderam sabor já há muitos anos. Em nome de Jesus. Casamentos sem sabor, Deus vai dar sabor. Família sem sabor, Deus vai dar sabor. Ei, ministérios sem sabor, Deus vai colocar sabor. Vai fazer você saborear novamente. Vai te fazer viver coisas novas. Repita comigo, diga assim: para viver coisas novas, eu posso estar no mesmo ambiente. Que coisa louca isso aí. Então significa, pastor, que eu estou no mesmo ambiente e posso viver coisas novas? Sim. Não necessariamente eu tenho que sair do ambiente para viver coisas novas. Eu posso viver coisas novas no ambiente que Deus me colocou. E aí ele vai, sabe por quê? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, irmãos. Segura. Tu dorme pensando em parar, pensando em desistir, pensando em tirar a tua própria vida. Tu pede, Deus me leva, e Ele não atende a tua oração. E tu acorda no dia seguinte com um sorriso que tu não sabe de onde vem, mas a tua alegria vem do Senhor. Aquele que criou os céus e a terra, é dele, é nele e é por ele. Agora o menino da manjedoura que nasceu, cresceu, irmãos. Ele vai trabalhar 3 anos com os seus discípulos. Por que 3, pastor? Os teólogos vão dizer que é mais ou menos o tempo para uma conversão verdadeira. De repente você está na igreja há quantos anos? Não precisa me falar, só estou fazendo você pensar. Mas se permitiu ser trabalhado pela tua liderança? Essa é a pergunta. Se permitiu? As coisas andaram porque você se permitiu? Jesus vai trabalhar com eles durante 3 anos. Já achando, ou não achando, porque ele sabia, detentor de todo conhecimento. Mas quando Pedro se acha pronto: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a morte quanto para a prisão. Aí Jesus vira para ele: rapaz, ainda hoje
quando mudar a sentinela, que a trombeta, que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, cara. Mas quando pois tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Não é aquele que está vendo o nascimento, é aquele que está vendo o tempo da cura, o tempo da transformação, o tempo da sua morte, o tempo da sua ressurreição, o tempo da sua ascensão. E aqueles que creem que aquele que foi um dia voltará. É isso. Esse menino cresceu, e Deus hoje pega-nos dizendo assim: você cresceu, vamos viver um 2023 diferente. Posso falar uma coisa aqui que mata crente? Más conversações. Posso falar uma segunda coisa que mata crente? Salmos de número 1: andar na roda dos escarnecedores. Se assentar, na roda dos escarnecedores. Coloca pra gente Salmo de número 1. Claro que o Salmo de número 1 é uma escada, irmãos. Você não cai, não pensa que a pessoa caiu. Caiu como? Caiu de qualquer maneira? Não. Primeiro, ela ouve o conselho dos ímpios. E depois se detém no caminho dos pecadores. E depois se assenta na roda dos escarnecedores. Ela vem descendo. Aí quando vê, caiu. Deus hoje quer mostrar que nós podemos ser uma igreja forte em Cristo Jesus. Ele é o alvo da minha vida. Ele precisa ser o alvo da sua vida, pois ele nasceu e ele cresceu, irmãos. Ele cresceu e hoje vive e reina para todo sempre. É o Senhor. Você pode dizer que Ele é o Senhor da tua vida? Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o teu Deus. Ele é o teu, sabe? Ele é o motivo da tua inspiração. Ele é o motivo da tua... Ele é o nosso motivo. É o nosso baluarte. É o socorro bem presente em meio às tribulações. Ele me tirou de um tremendal de lama, do charco da perdição. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele me fez caminhar com os príncipes e princesas desse tempo. É esse o Deus que eu sirvo. É o Deus que cresceu, irmãos. É o Deus que esteve na manjedoura em forma de menino. É um Jesus, mas que cresceu. Repita comigo: cresceu. Cresceu. E aí a pergunta: desculpa, eu não percebi nas notas. Pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, e eu louvarei. E quando eu chorar, Vou me lembrar. eu vou me lembrar, e que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, e eu louvarei. E quando eu chorar, eu vou me lembrar, e que até aqui Tua mão me sustentou. digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, e eu louvarei.
é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Assim, ó. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Oh, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, Oh, aleluia! e mais eu bem sei, eu sei, Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. porque eu bem eu sei que a minha Vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. A Cristina mesmo naquele hospital de câncer, porque eu bem sei Eu sei que a vida dela
está nas mãos do meu Jesus. Toma a Cristina nas tuas mãos, Senhor. É tua, Deus. É tua, Deus. Se o Senhor resolver não curá-la, Deus, nós entendemos que é um plano de salvação, Senhor. Ah, Deus, mas se possível, toca nela agora, Senhor. Toca nela agora, Deus. Que da mesma forma que o Senhor operou milagre na minha vida, Senhor, quando os diagnósticos diziam que era um câncer, e o Senhor agiu, mudou, o Senhor tocou, o Senhor curou, Deus, da mesma forma, toca ela, toca nela, toca nela, toca nela. Contudo, que o principal seja estabelecido na vida da Cristina, que é um plano de salvação. Use médicos, enfermeiros, use pessoas para ela, Deus, no nome de Jesus. Pois ainda que o Senhor decida levá-la ao som da trombeta, ao som do arcanjo, os que dormem, esses serão levados até a ti nos ares, e logo em seguida a igreja vai ser arrebatada da terra. É nisso que nós cremos, Senhor, porque o Senhor nasceu, continua nascendo e cresceu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e um dia voltará. Em nome de Jesus.